Hoje, dia de chuva, né? Normalmente as pessoas tendem a querer algo diferente, principalmente durante esses dias. Eu tava aqui pensando o que acontece muito, principalmente por ter ouvido algumas pessoas relatar e falar, às vezes, no protocolo de emagrecimento que é difícil. E não existe nada de difícil, se conveniado junto com escolhas assertivas e que tenham aí uma boa aceitabilidade voltada para o paladar. Em que sentido? Principalmente nesses dias mais chuvosos, o que acaba acontecendo muito, ou quando vem de um feriado prolongado, de um final de semana. Às vezes tem muitas pessoas, principalmente adultos, que têm aquele paladar infantil e que nesses momentos acabam buscando alternativas mais prazerosas para estar fazendo uma refeição. Hoje, por exemplo, na realidade eu acabei fazendo a refeição aí que fora do meu padrão, mas um protocolo fora do habitual, mas aí que segue uma linha de forma saudável. E aí eu tô falando isso pelo motivo, muitas vezes, que algumas pessoas, elas tendem a ter aí uma vontade de estar consumindo mais um X ou Y alimento e acabar tendo aquela desregulação voltada para o emagrecimento. Mas é entender que nesses momentos mesmo, ou até mesmo no decorrer do dia, a alimentação de um modo natural não precisa ser uma alimentação ruim, que não tenha sabor. A pessoa não precisa se privar de X e Y alimento. Óbvio que devido se realmente tiver alguma sensibilidade àquele tipo alimentar. Mas, de um modo natural e geral, para se ter um emagrecimento consistente, efetivo, com uma base alimentar saborosa, é algo que é super cabível dentro de um protocolo realmente voltado aí para o emagrecimento. Outra coisa que tende a acontecer, às vezes as pessoas elas se pegam assim, faço vários desafios e não consigo obter ali um resultado bom. Quando você faz alguns tipos de desafios consigo mesmo, aliás, e até quando se está com com outras pessoas, eu acho que pode até ser mais fácil, a depender, óbvio, do ciclo que se está, porque isso tende muitas vezes a fazer com que uma pessoa se autoajudar com a outra, tenha uma aceitabilidade melhor, tenha um conceito melhor sobre o que estar consumindo na alimentação e até aí conseguir ser um incentivo. Mas antes de querer pensar no outra pessoa, a pessoa por si, ela também precisa querer aquilo dali muito para ela conseguir e fazer por si própria, né? Porque eu acho que é o principal, é você querer aquilo. Então, se você quer realmente chegar no resultado X, seja voltar para o emagrecimento, seja fazendo escolhas boas, prazerosas, porque comer não é ruim, né? Ter uma alimentação, comer na verdade é bom. Vai depender realmente se você tem uma mão boa para preparar a alimentação ou não, ou o tipo de alimento ou mil outros fatores. Mas a alimentação não precisa ser ruim. Então, para se ter realmente um bom resultado, muitas vezes vai além de um chuvoso ou não ser um dia chuvoso, porque às vezes existe muito aquela alimentação afetiva. E a alimentação afetiva, ela também não precisa ser ruim, a depender de como essa alimentação é efetiva, quais quantidades dessa alimentação é efetiva, qual estratégia está se colocando nessa alimentação efetiva. Realmente tem que ser aquele padrão alimentar, ou pode ser adaptado ao padrão alimentar, porque nem tudo também vai ser cabível se ter dentro de um protocolo, mesmo sendo para emagrecer ou não. São coisas que tem que se ter uma percepção do que fazer para conseguir aí obter um bom resultado, né? Ou seja, numa alimentação afetiva, por exemplo, se consegue também um processo de emagrecimento. Tudo vai ter E eu falo isso porque hoje, por exemplo, foi um dia de mais chuva, fiz algo diferente, como eu relatei anteriormente, comi naquela porção, estava sentindo muita fome, não necessariamente após um treino necessário, também fazer uma alimentação vai depender de como é o tipo do treino, mas mesmo assim, eu já tinha me programado para fazer um tipo alimentar
e queria diversificar alguns ingredientes, alguns alimentos. Fiz algo do meu agrado, mas justamente por ser que me abriu o apetite ao preparar aquela refeição e por ser algo realmente ali que um sabor mais palatável, saudável, me veio a vontade de querer estar consumindo mais, mas eu não consumi. E o que é que eu tô falando sobre isso? Porque muito sobre adesão alimentar e até mesmo sobre tipo ter aquela flexibilidade de não comer a mais do que se deve, estrategicamente falando, realmente dentro de um suporte nutricional, isso acaba muitas vezes justamente fazendo essa garantia de que a alimentação ela é uma alimentação boa, saborosa, para quando você não tem um bom apetite de algumas aceitabilidades. Preparou, tem algo ali voltado que garante ali ter vontade de estar consumindo, consumiu. Abriu o paladar. Isso daí eu quero mais, mas peraí, vamos aqui. Eu quero emagrecer, eu quero chegar no objetivo X e Y. Então, é cabível comer mais, é cabível comer menos, é cabível parar de consumir aquele alimento durante aquele momento. E eu, falo isso porque, existem muitas pessoas, às vezes, que têm uma flexibilidade de paladar infantil, apesar de que eu não tenho essa flexibilidade de paladar infantil, por eu como vários legumes. E justamente a depender desses fatores, muitas vezes, esse paladar infantil pode ser um pouco mais vir a ser aguçado. Apesar de também ser algo muito do meu natural, consumir vários legumes, na verdade é algo que eu acho saboroso, por motivo devido do tipo alimentar. E volto sempre a falar sobre isso, tocar nessa tecla. Porque às vezes as pessoas falam assim, iniciei um desafio desde o final do ano, desde o início do ano, não tô conseguindo o resultado, não sei o quê. Então, vai muito além do tipo de como é esse desafio, vai muito além também do que você busca, do que você almeja, quais são as pessoas que estão com você à sua volta, que estão te incentivando para você conseguir aquele objetivo ou não. Apesar de que você tem que ser a pessoa primordial para querer aquele objetivo. Hoje, por exemplo, eu preparei isso daqui, choconilha, até para garantir, vou dizer assim, um conforto melhor de algo diferente e que prisa aí uma boa aceitabilidade dentro de um protocolo voltado para emagrecer, que também não significa que ter uma estratégia alimentar saudável é cara. Não pensem dessa forma. Ter uma estratégia alimentar pode ser muito mais barato do que se pensa, voltada de forma saudável e para emagrecer, para ganhar massa muscular, do que vocês acham. Às vezes, para comer no dia a dia de forma avulsa, que acha que está conseguindo obter um bom resultado, muito pelo contrário. Muitas vezes pode estar gastando até mais do que lucrando com isso. E a saúde que fica aí nesse quesito do bem-estar, e está sendo algo benéfico ou não.